Olá, seguidores do Guia Criciúmal, hoje também gerando conteúdo para Guia Mais TV, essa novidade. E a gente está aqui no Hospital de Caridade de Criciúmal, que passou e irá passar por uma verdadeira transformação. Vamos falar com o grande responsável por isso, nosso grande amigo Gianni Maldaner, interventor do Hospital de Caridade desde agosto, que vai nos falar um resumo desse final de 2025 e já projetando 2026. Seja bem-vindo ao nosso canal, Gianni, nosso primeiro conteúdo da Guia Mais TV, e também obrigado por nos receber aqui no Hospital de Caridade. Obrigado, Clécio. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando para a comunidade em região, né? E, e assumir esse desafio aí em Criciúmal, até de restaurar, reerguer o nosso Hospital de Caridade, é uma missão aí que foi dada, e a gente está feliz em ver como a coisa está andando. Tem muito a fazer, mas a coisa está andando, a estrutura está crescendo. A gente conseguiu agora então reformar muitos quartos e tudo mais, mas a gente vai aos pouquinhos conversando aí à medida que o Clécio vai fazendo a entrevista. Um prazer também e sucesso nesse novo canal aí, né? Como é que é o nome do novo Guia canal? Mais TV. Guia Mais TV, né? Então, é uma honra também ser a primeira pessoa a ser entrevistada para o Guia Mais TV. A gente já queria ter ouvido o Gianni no final de 2025, mas nossa agenda estava tumultuada e também é muito bom ter esse conteúdo no início do ano de 2026. Primeira pergunta, Gianni, lá no começo, as condições, como estavam quando você assumiu, o que mais te chamou a atenção na época em relação ao nosso hospital de caridade, nesse seu ato de bravura, coragem, que eu sempre admiro, porque você não precisaria estar aqui, mas está aqui e está ajudando o Criciúmal. Fala para a gente. Não, eu agradeço, né, desde o início a oportunidade de estar fazendo algo pela minha cidade natal, né? Ou seja, nasci nesse hospital há 51 anos atrás. Estou 35 anos morando em Porto Alegre, né, e também estava morando em alguns lugares do planeta aí, né? Já fui para uns 35 países do mundo, né? Mas eu acho que quando o prefeito fez o convite para eu assumir aqui, eu na hora disse tudo bem, vamos assumir. Vim para cá e o principal choque no início, Clássico, foi a forma de atendimento com o paciente e a infraestrutura que era dada para ele, né? Então, essa infraestrutura, por exemplo, desde não ter um cobertor, né, decente, a estrutura precária, onde que muitas vezes estava faltando muitas coisas básicas dentro, desde o atendimento, como a velocidade de atendimento, que muitas vezes demorava 2, 3, 4, 5 horas, entende, para a fila fluir. Então, isso a gente conversou muito com o corpo clínico, entende? Se criou muito rápido, entende, a resposta. Hoje em dia, a gente está atendendo, entende, com velocidade, né? O que está acontecendo agora na estrutura, que a estrutura ela está começando a brilhar. Então a gente começou a trocar desde a parte interna dos cobertores, posteriormente limpeza de todos os ar-condicionados. Hoje em dia a gente já trocou todos os ar-condicionados do padrão antigo para o padrão novo, né? A gente começou a fazer aquela campanha já no dia 6 de agosto de salvar o HCC. A gente já conseguiu praticamente 300 mil reais da comunidade em região, entende? Pessoas, entende? Não só, né, de Criciúmal, não só da região, mas pessoas de Porto Alegre, pessoas de outros estados, pessoas de outros países, até que nem meus irmãos lá, meu irmão lá dos Estados Unidos, que adotou quartos, pessoas da Europa, criciumalenses, né? Inclusive o próprio Tafarel mandou 5 mil aqui, né? Tem que agradecer ele. Olha só, um criciumalense famoso. Com certeza, com certeza. Então, esse movimento cresceu tanto, se abraçou o hospital, e aí, posteriormente, a gente chegou na necessidade de dar um atendimento mais confortável
dentro dos quartos. E a gente conseguiu a adoção de todos os quartos. Hoje, inclusive, todos os quartos dos hospitais, né, do hospital foram adotados por entidades da região, entidades tanto fornecedores como famílias, como associações, clubes. Então, todos os aspectos a comunidade entende estar adotando, né? Então, eu posso dizer assim, fiquei muito lisonjeado de ser escolhido e a comunidade ter aceitado isso, né, como uma missão, uma batalha, e ela praticamente a gente já conseguiu mais de 1 milhão aí de ajuda da comunidade, bem como fornecedores que estão trabalhando junto conosco, que a gente conseguiu, que acho que posteriormente a gente vai falar sobre a parte dos fornecedores. Isso, sem dúvidas. Até vou aproveitar para mostrar na sequência o vídeo que a gente fez antes dessa entrevista, mostrando que hoje é o primeiro dia das plaquinhas, identificando quem adotou os quartos também com os números. Veja a seguir. Próxima pergunta, Jane. Eu sei que você não era um especialista na área da saúde quando você veio a Criciúmal. Como você teve a noção de quais iniciativas tomar primeiro para mudar aquele quadro que a gente tinha? Sim, na verdade eu não sou especialista da área da saúde, né? Vamos pensar assim, até para quem não me conhece, eu trabalho 35 anos na área de redes de computadores, e também 25, 30 anos como instrutor, professor, com certificações internacionais na parte de tecnologia da informação, construção de redes, né? Nesses 30 e poucos anos de trabalho, a gente montou com a empresa lá de Porto Alegre, em conjunto com meus irmãos, em torno de umas 4 mil redes de computadores e se treinou 100 mil alunos e palestras gratuitas fomentando o mercado, novas tecnologias para umas 200 mil pessoas, né? O que acontece? Que dentro dessas 4 mil redes que foram instaladas, a gente instalou redes em mais de 50 hospitais. Isso te ajudou. Claro. Então, por um lado, o Instituto Coração, em Porto Alegre, faz até transplante de coração, que tem uns 400 computadores, a gente fez todo o suporte durante mais de 20 anos. O Hospital da PUC, o Hospital Ernesto Dornelles, o Cristo Redentor, Grupo Conceição, Fêmina, e assim eu posso citar 50. Então, assim, eu convivi nesses ambientes por muito tempo. E então, tanto times de futebol, como necrotérios, como, né, empresas e todo tipo de indústria, né? Então, nesses 30 anos de trabalho lá em Porto Alegre, a gente viajou, entende, todo o sul do Brasil, montando redes de computadores. E então, eu vejo assim, ó, que nem dentro do hospital, ele trabalha muito a ideia da urgência, da mesma forma que a área da tecnologia. A urgência. Se tu parar uma rede de computadores no mercado e parar todos os caixas, ou mesmo que nem agora aqui, se parar nossa internet, para a nossa comunicação, tu tem que botar esse serviço no ar, tu tem que colocar esse serviço no ar. Então, eu usei a mesma linha de raciocínio, entende, que eu uso, só que substitui, em vez de falar com os meus técnicos da área de suporte, eu estou falando com doutores, com médicos, né, com anestesistas, com traumatologistas e assim por diante. Mas o objetivo sempre é o mesmo. No final, atendimento ao cliente, atendimento ao paciente, velocidade, o SLA, que é o Service Level Agreement, acordo de nível de serviço, o que é rápido, o que é lento, quanto que a gente quer. Então, isso é uma coisa que acho que me ajudou muito nesse sentido. Eu tenho que falar que eu admiro muito o Gianni por isso, por se adaptar fácil às situações. E você realmente, não só aqui no hospital, em toda a nossa comunidade, você é um cara que criou novos vínculos, novos amigos. A gente, por exemplo,
Se conhecia, mas não éramos amigos. Hoje eu te Sim, considero um amigo. Igualmente, E igualmente. essa facilidade de adaptação te ajudou certamente. Não, com certeza, até porque eu acho que o jeito que o seu Rudy Maldaner, né, meu pai, nos criou, eles criou desde cedo ali, com 8, 9 anos de idade, eu já estava entregando jornal para umas 200, 300 casas no município, né? E outra, o ritmo de entrega era tão grande que é 363 dias por ano que tu entrega jornal. Só falha Ano Novo e Natal. Todos os outros dias tu tinha que entregar jornal. Então essa questão do trabalho vem lá desde os 8, 9 anos de idade até hoje, que nem eu abracei aqui o hospital, né? Ou seja, todo dia aí 10, 15, 20 horas, entende, em cima, até a coisa funcionar, até estar direito. Eu acho que aí tu vai conversando com pessoas e todo mundo, né, quer que tu se coloque no lugar do outro, Sempre. ter empatia, né? Eu acho que é isso que é fundamental. Decisões difíceis devem ter sido tomadas nesse período seu como interventor. Fala um pouco para a gente, já. Com certeza. A principal decisão difícil é justamente tu estar demitindo, desligando pessoas, né? Muitas vezes pessoas conhecidas, pessoas amigas da infância, etc., né? E tu tem que estar agindo, entende? Preservando a instituição. Ou seja, porque acima de tudo aqui é hospital de caridade que tem que sobreviver, que tem que se reerguer em prol da comunidade da região. Até porque hoje, né, o Hospital de Caridade de Criciúmal atende mais de 20 municípios de toda a região. Tem pessoas de Ijuí que estão vindo para Criciúmal, de Santa Rosa que estão vindo para Criciúmal, de Chiapeta, de Inhacorá, São Martinho, Campo Novo, Panambi, ou seja, cidades até maiores que Criciúmal, vindo para Criciúmal e buscando apoio, tanto na área da saúde mental, como na nossa especialidade, entende, que é a traumatologia, né? Inclusive, à medida que a gente vai colocando mais ambulatórios, como a gente estava falando anteriormente, vai precisar mais recurso. E aí é difícil, né? Cortar na carne. Ninguém gosta de cortar na carne, né? Ou seja, demitir pessoas é a parte delicada, mas é preciso. A gente precisa sanear. Estava com déficit de em torno de 170 mil por mês, a gente conseguiu já reduzir para a próxima 100 e precisa reduzir mais. Então, é como se diz assim, ou tu aumenta os custos, ou tu corta despesas. Não tem muita mágica. E em paralelo, nesse período que a gente está fazendo todas essas mudanças, a comunidade abraçou junto e nesse período aí de 4 meses a gente conseguiu reformar, então, com o dinheiro da comunidade, sem dinheiro do hospital, sem dinheiro público, só com adote um quarto, com salve HCC, com essas campanhas, a gente conseguiu reformar todos os leitos, né? E ainda criou mais alguns leitos, visto que a gente remodelou, reformulou a estrutura do hospital. Mas eu te digo assim, essa é a parte mais difícil, cortar na própria carne da instituição, vendo pessoas saindo, mas são situações que tu precisa enfrentar naquele momento para posteriormente crescer novamente. Agora a Giane pode nos falar sobre a questão financeira. Você até já deu um indício de que a dívida mensal diminuiu, mas como estava, como está, quiser falar para nós. Vamos lá. Então, assim, quando a gente assumiu, né, se imaginava que tinha, né, um déficit financeiro, se imaginava que tinha um rombo, mas não se sabia o tamanho do rombo. Porque isso a gente vai descobrindo diariamente. Inclusive, ontem eu estive na Caixa Econômica Federal, né, e conversando com o pessoal da Caixa, eles falando, só para dizer, vocês têm aqui mais 164 mil de dívidas. Eu digo, como assim, mais 164 mil? Não, lá no dia 19 de fevereiro de 2020, foi pego um empréstimo de 164 mil e vocês não pagaram. Só que essas surpresas, elas são diariamente aparecendo, porque elas não estão nem refletidas na contabilidade. E assim, foi um trabalho para a gente conseguir saber quantos títulos estavam protestados no tabelionato. Então, a gente até
sempre buscando isso sem onerar os custos do hospital, em parceria até com o promotor de justiça, com o Ministério Público, com a parte da... A gente conseguiu daí gratuitamente que ele fosse nos dar a lista. Então, lá na lista era em torno de 403 títulos, agora consolidou em 427 títulos protestados. Só no tabelionato nós estamos falando de 5,5 milhões de títulos protestados. Aí eu estou com uma informação, né, atualizada de ontem, a parte de dívida de impostos. Só de impostos federais, 6.888.380,52, mais 1.800.000 do FGTS. Então, nós estamos falando só em esfera federal, 9 milhões. Então, nós estamos falando que a gente precisa abordar, né, essas dívidas. E o que a gente fez? Bom, vamos começar a saldar as dívidas do FGTS. Então, nós conseguimos já baixar uns 400 mil essa dívida. E muitos funcionários agora já estão mais motivados, trabalhando mais felizes, né? Pelo fato que, em toda a pandemia, eles não puderam sacar nenhum real. E isso, entende, é crítico, entende? Porque... É uma funcionária, nos relatava até nas nossas visitas hoje, Exatamente. Conhecendo temporal, pandemia, não tinha como pegar essa ajuda. Então, nós estamos falando assim, tinha algumas granularidades de parcelas que em 2014 não foram pagas, né? O grosso é de 2018 em diante. Mas a gente está conseguindo, entende, apertar aqui, puxar lá, estica, consegue algum recurso, e então a gente já conseguiu baixar de 2.200.000 para 1.800.000. A ideia é que a gente consiga, no ano de 2026, saldar, né, quitar totalmente o FGTS. Então, nós temos aí uma busca de 1.800.000 só para o FGTS, que é um dinheiro que é dos funcionários. O hospital não pode se apropriar disso, entende? Que ele tem obrigação de depositar, entende, para os funcionários. Então, eu estou indo com o prefeito agora e uma equipe para Brasília em fevereiro, e daí a gente vai buscar lá recursos para conseguir isso aí. Claro, tem muita coisa a ser feita. Eu digo assim, a gente fez 5% do que tem que ser feito, né? Então, a gente escolheu o que é vital. Então, a gente está escolhendo nesse momento, a partir do dia 5 de agosto, que foi o início da intervenção, para cá, todas as contas estão quitadas daquele momento para frente, com duas ou três parcelas da RGE, que a própria RGE está nos recalculando a dívida, vendo o que é multa, juros e tudo, porque eles mesmos estão em processos contra o hospital, né, na justiça, justamente para dizer tudo que entra via Unimed, eles querem já que saia direto da conta e vai direto para eles, bloqueando e tudo. Então, tem toda essa questão que está acontecendo, né? Mas o que nós estamos fazendo? Da mesma forma que a gente conseguiu uma super... negociações de dívidas que vocês estão fazendo. Isso. Então, essa visão assim de chamar o fornecedor, explicar a real situação de como nós estamos, né? Nós estamos falando aí de em torno de 15 milhões de dívida. E tratar ele, entende, para como que ele pode participar, entende, da ajuda, como todo mundo está ajudando. Aí nós conseguimos agradecer até o pessoal da Corsan regional, estadual e de metade do estado, que conseguiu falar com o pessoal de Porto Alegre. A gente fez uma live toda e eles baixaram 80% da dívida para a gente quitar. Então, de 533 mil, a gente quitou por 144, então deu uma economia de 388 mil na dívida, né? Mostrar boa vontade, mas que quer quitar, faz a diferença. Que esse é o ponto. O que nós queremos? Nós queremos que a sociedade tenha um hospital de qualidade,
Outra questão, conversando mesmo com o prefeito, por mais que existe a possibilidade, às vezes, de, depois de 5 anos eu dou um calote, entre aspas, e não pago, eu não acho legal, e ele não acha legal, né? Deixar chegar nisso aí, porque daí tu passa uma imagem dessa forma, eu não acho que é por aí. Então, nós queremos buscar recursos, trabalhar isso para justamente quitar. Então, já está consolidado, entende, aqui, o nosso balanço de praticamente de 2025, né? Então, as demonstrações de resultados já estão aí. Hoje, nós estamos com um problema, então, sério, porque para o Estado, né, a União mesmo, nós somos uns caloteiros, né? Por quê? Porque a gente não paga. Inclusive, te mostrar um documento aqui, ó, que é das 86 possibilidades de negociações, se tu é correto, paga certinho e tudo, ela te dá, às vezes, nessa dívida federal, até 70% de desconto. Então, nós estamos falando, se a gente conseguir daqui a pouco lá de, vamos supor, 10 milhões, tu vem para 3 milhões. Se nós estamos falando de 7 milhões, tu vem menos ainda. Então, o que acontece? Eu fui em busca desse recurso. E eles falaram assim, vocês não têm palavra, vocês não honraram no passado, vocês não fizeram o tema de casa. Haviam sido feitos parcelamentos não cumpridos. E não cumpridos. E aí hoje ela te dá assim, então tá, já que você não conseguiu isso, eu te dou uma opção de negociação e não 86. E essa é 10% da dívida. Então, tu tem que desembolsar no mínimo já 600 mil e mais 59 parcelas. Então, isso a gente não tem como saldar nesse momento, né? Dessa forma negociar. Porém, estamos indo na Regional de Santo Ângelo e Brasília e Porto Alegre para conversar com os caciques do país, né, para a gente verificar o que nós vamos conseguir, né, para ajudar a saldar essa parte. Por isso que eu tenho conversado com todos os fornecedores, inclusive para tu ver como é interessante, nós temos aqui até agradecer ao Zequinha Mota, que junto, entende, com o tabelionato, eles falaram assim, todo mundo está ajudando o hospital, nós também vamos ajudar. Então, acho que é a Tanise, o nome dela lá do tabelionato, né, ela disse assim, ó, os meus emolumentos ficam de graça, entendi, para o hospital, né? Como os meus emolumentos eu dou para o hospital. Aí eu fui lá com o Zequinha Mota, ele está lá nas Três Ilhas, mas ele já deu para o pessoal dizendo, ó, a parte do cartório fica também. Então agora só fica os selos para a gente pagar. Por quê? Porque a gente está com esses 5,5 milhões de títulos. Muitos, eu tenho condições, entende, de estar negociando lá e dar baixa, só que para dar baixa tu tem que pagar os emolumentos, as taxas e tudo mais. E, novamente, né, pô, daí é mais 10 mil ali, mais isso. Então, a gente conseguiu isso também de negociação, que vocês estão sendo os primeiros a saberem sobre isso aí também, tá? Então, o que acontece? A gente está avançando muito, está estruturado todo um plano de recuperação, mas a minha questão principal era, não adianta a gente, para o paciente, dizer, não, estamos recuperando, estamos vendo, as dívidas estão sendo quitadas, e a estrutura está degradada enquanto eles estiverem aqui usando os serviços. Então, a dívida está aí, nós estamos tratando ela, reduzindo, o FGTS está sendo nesse momento a nossa prioridade, até porque os funcionários estão aqui dentro. Também é uma questão de governo. Desses 400 mil que a gente pagou, ainda tem taxas, multas, juros, que isso não vai para o funcionário, vai para o governo. Então, isso eu nem estou contabilizando aqui nessa apresentação. Mas são tudo números que a gente pode estar mostrando, está mostrando online, entende, para todo mundo nas redes sociais. Eu acredito que muitos têm acompanhado, a maioria da população, as tuas próprias redes sociais, que sempre são muito esclarecedoras e transparentes. Giane, também vamos falar de coisa boa. Eu já te fiz essa pergunta, mas como é uma retrospectiva do que aconteceu no seu período frente ao hospital, vou te refazer.
esperava que tanta gente da comunidade fosse ajudar? Eu vou te dizer assim, ó, até essa é uma pergunta delicada, porque justamente teve até vereadores nessa sala aqui que falaram assim: você não conhece o povo de Criciúmal, o povo de Criciúmal é pobre, eles não vão ajudar, é carente, eles não têm nem R$ 20. E isso tudo que tu está fazendo é fogo de palha. Ou seja, bom, aí tipo, é como se fosse, ele tocou no ponto. Primeiro, eu não acredito, entende, que o povo de Criciúmal é carente. Eu acho que o povo de Criciúmal é guerreiro, tanto que mais de 100 pessoas aqui de Criciúmal foram a Porto Alegre trabalhar conosco e estão hoje espalhados pelo mundo. Inclusive, meu amigo de infância, que também está há 19 anos na Irlanda, o Jackson Felden, né? Tem pessoal na Austrália, tem pessoal, né, nos Estados Unidos, espalhado por tudo que canto do Brasil. Todos esses estão ajudando e me chamando. É gente em Nova Prata, é gente em Nova Petrópolis, é colegas criciumalenses que estão no Mato Grosso e todo mundo doando, todo mundo ajudando. Então, na tua pergunta, eu esperava isso. Eu acredito no povo de Criciúmal, tá? Eu acredito na garra que a gente aprende a ter aqui da vida, até porque nós éramos o último município para chegar, sempre quando eu vinha de Porto Alegre, né? Todo mundo saía de Porto Alegre. A Ouro Prata estaciona, né? Aqui. E aí aquela, né? Todo mundo ia encontrando a sua cidade, chegando, e nós, né? Nunca chegava à nossa cidade. Aí quando chegava ainda em Humaitá, né? Não tinha nem asfalto, daí Sarandi já era divisão, daí chegava em Humaitá, daí não tinha nem asfalto e tudo, o pessoal ficava apavorado, né? Daí quando a gente apresentava às vezes Vista Nova, dizia, aqui é o centro da cidade, aí o pessoal apavorava, né? Mas enfim, não, eu acredito sim que, eu espero, entende, que o criciumalense e os amigos de Criciúmal, que estão espalhados no país todo, que assistem o Guia e também o teu novo canal, eles vão continuar ajudando. E eu não imaginava que seria um abraço tão rápido e forte. Tanto que na minha mente eu ia buscar quem? Os nossos fornecedores. Porque, por exemplo, eu compro um monte de remédio, eu vou buscar, entende? Isso aí que nem lá em Porto Alegre a gente trabalha há 30 anos lá com a Microsoft, que é nosso parceiro de negócio. Mas eu acredito assim, nós vamos começar esse movimento muito, muito mais forte. Eu acho que a gente não começou ainda. Que bom. Torço para que... Eu acho que a gente não começou. É uma coisa que está crescendo aqui, a coisa vai muito longe ainda. A relação com o Estado e o próprio município também é uma coisa que acredito que melhorou bastante desde a sua chegada. A gente até, inclusive, já teve visita da secretária estadual de saúde logo nos primeiros dias. Fala um pouco sobre isso para a gente, Jane. Sim, a relação, olha, vamos pegar aí 20 anos para cá, nunca esteve tão boa entre o Hospital de Caridade e o município, visto que, se tu analisar a situação, teve muitos momentos, até eu lembro do passado, de outros prefeitos, que o hospital se juntava todo e ia na frente da prefeitura, lá embaixo, né, onde é que é o Cachorrão Central, bater lá e tudo, quase fazer panelaço. Então não era uma relação amigável. Hoje nós temos, em questão de minutos, tu liga aqui para o secretário da Saúde, o Aribilo, liga para o prefeito, né? Eles não medem esforços, entende, para estar aqui ajudando. A colaboração entre ambulância, entre ajuda de um ente da instituição com o outro, está constante. Então a gente se troca mensagens de madrugada, aconteceu uma fatalidade do menino ser atropelado de 4 anos semana passada, nem sei se tu ficou sabendo. Não fiquei sabendo. Né? Onde que todos estávamos envolvidos, né? E isso é uma coisa assim que é muito rápido. A gente está ligando hoje, eu tenho o telefone aqui do Marco, que é o coordenador da 17ª, a gente tem contatos direto com Porto Alegre, com o pessoal da Secretaria Adjunta, entende, do Fundo de Saúde do Estado, entende? A gente conversa, entende? O próprio vice-governador, a própria Arita, né? Então, isso a gente está desenhando agora esses novos 4 ambulatórios que estão sendo assinados aí de oftalmologia, otorrinolaringologista, mais de gastro e mais
o que é vital para um hospital, cirurgião geral. Inclusive, eu tenho uma novidade depois para te falar sobre isso aí, que deixa para um pouquinho mais à frente, eu vou te contar uma coisa que está acontecendo hoje. Vamos deixar essa para a última pergunta, então. A gente até está com o nosso roteiro já bem adiantado, e é uma pergunta de cunho pessoal, Giane. Mais uma vez sobre o tamanho desse desafio de vir a Criciúmal e assumir o nosso HCC. Eu sei que tu tem uma trajetória profissional brilhante, assim como teus irmãos. Esse aqui foi o maior desafio ou já enfrentou algum, não vou dizer perengue, algum desafio desse tamanho na tua vida profissional? Digamos assim, né? À frente de uma instituição, para mim é a primeira vez uma instituição pública, né? Associativa, filantrópica. Então isso é muito legal, porque o que acontecia lá em Porto Alegre, a gente trabalhava em família, né? Ou seja, o Ney, o Jones, meu mano que acabou falecendo, né? Cunhada, minha cunhada Kelly, né? Tudo, então era família, então era empresa familiar. E os desafios que a gente enfrentava lá, sim, eram muito grandes, né? Até pela estrutura do sistema. Até porque a gente trabalhava com redes, por exemplo, a gente trabalhava com a rede da Polícia Civil, que tem 600 delegacias e 6 mil computadores. E às vezes, quando uma rede dá problema e tudo, tu tinha que enfrentar, né, isso aí tudo. Enfrentar redes do TRF, que é o Tribunal Regional Federal de toda a quarta região, que abrange todo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente abraçava essas redes, né? Então, assim, nós tínhamos contratos com essas empresas, tudo, para dar suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tu tinha equipe sempre para fazer isso, entende? A gente tinha uma época lá que estava com mais de 100 funcionários, né, trabalhando. Então, esse era o nosso dia a dia. O que acontece... todo o setor de metal mecânica, aqui na região de Panambi, Kepler, Foch, Bruni, naquela região de Caxias, onde tem Marco Polo, Agrale, todas essas empresas, né, Petenat, tudo, as arrozeiras. Então, todas as empresas do estado e do sul do país, a gente ia fazendo um trabalho, sempre que era, às vezes, desde tirar do zero a empresa, tirando máquina da datilografia até colocar toda a rede, né? Então, isso se fazia. E daí também se treinava todas essas pessoas por todo o estado, né? Então, o que acontecia? Era um desafio, sempre foi esse desafio. E a gente buscava muito ir replicando. Inclusive, o Ney, meu irmão mais velho, continua 3 anos agora imerso, virando noite, com inteligência artificial. Isso. Tá? A gente acompanha. Isso, muito, entendeu? O próprio filho do Jonas está lá nos Estados Unidos, entende? Se formou com honras na Universidade da Flórida, né? Foi destaque lá, foi para a Galeria da Fama em inteligência artificial. Então, a gente sempre buscou desafios, até porque depois que está muito comum, a gente busca um novo desafio. Para mim, o Hospital de Caridade foi um desafio justamente porque é a minha cidade natal. Por mais que eu vim aqui, a gente instalou rede no Sicredi, aqui lá em cima, tudo. A gente montou 400 redes com o Sicredi em todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso sempre foi desafio de vir à noite, assim por diante. Agora, chegar na tua cidade natal, com o convite do prefeito, chegando com a polícia, de madrugada, com o promotor, com o presidente da Câmara, né? Com prefeito, com toda a estrutura, e daí a partir daquele momento tu assumir, né, e o teu norte ser o que vai nortear os caminhos do hospital, é um grande desafio. Gigante. Né? E aí fazer isso dar certo é a opção número 1, né? Para não dizer 0, ou seja, não tem o plano B. O plano é levantar o HCC, fazer acontecer, trazer as pessoas, entende? Motivar as pessoas, envolver a comunidade, né? E transformar isso em um sucesso. Sim, eu posso dizer que é um dos maiores desafios da minha vida, que eu mesmo estou orgulhoso, né, do que a gente está conseguindo e com o apoio de amigos e da comunidade em geral.
Muito legal. Imaginei a resposta mais ou menos nessa direção, mas também queria que nossos seguidores ouvissem isso, Sim. porque realmente é muito grande. Giane, a gente sabe, até vai apresentar daqui a pouco o teu novo colega, o novo administrador. Como será o seu trabalho junto com ele a partir de agora? Eu acredito assim, ó, quando eu entrei, a ideia era, no decreto, eu tinha poderes já para contratar um outro administrador focado na área e tudo mais. Mas eu optei por não, entendeu? Eu optei por acumular a função de administrador e de interventor. Até porque se eu fosse só tratar números, só tratar, né, reuniões, que nem exemplo tem aqui, ó, acho que pode dar um zoom, né? Só tratar a parte papelada, eu não acredito que nós teríamos essa transformação. E como na minha história eu sempre fui um cara de campo, né? Eu fui um cara, né, um profissional que dava aula, né? Às vezes 12 horas por dia, mas aí tinha semanas que dava palestras, que ia a campo, né? Palestras para 1.500 pessoas e tudo mais, né? E ainda eu atuava muito naquela questão de bombeiro, de apagar incêndio nas empresas onde que o caos acontecia. E o caos era desde redes sequestradas, né, por criptografia, que tu tinha que comprar Bitcoin para salvar a rede e pagar como sequestro de dados, desde redes paradas onde que os caminhoneiros tinham lá no Chuí cargas vivas, né, e queriam saindo com facão para o lado de fora, voando faísca para tudo que é lado, né? Então tudo isso fez com que a gente teve que escolher se eu queria ser mais burocrático ou alguém de linha de frente. Então eu optei por acumular os dois cargos. O cargo, essa posição que o Nedel decretou como um interventor e com o desligamento, no caso do antigo administrador, eu acumulei as funções dele. Com isso, o que aconteceu? A gente conseguiu ter velocidade, né, porque todo ponto de decisão estava comigo. Era antigo. Né? Então, como você diz, aqui no hospital, diz, fala lá com o Maldaner, fala lá com o Maldaner. E o Maldaner entendeu, fazia acontecer. O que está acontecendo a partir deste momento? Né? No dia 31 de dezembro, então, eu encerro o ciclo de administrador, no caso, como tem os feriados e tudo, começou então dia 5. Então, dia 5 entra, entende, um novo administrador, que é uma pessoa focada, escolhida pelo prefeito, não foi eu exatamente que eu escolhi. 10 anos aí em Palmeiras das Missões, Sarandi e Santa Maria, como administrador de hospitalar. E aí o que acontece? Ele foca no dia a dia dessas rotinas aqui. Né? Um exemplo, a gente até está conversando todo esse tempo porque alguém lá embaixo está vendo se está acontecendo alguma coisa. E com isso, eu também fiz algumas mudanças na área administrativa, né? Então, algumas pessoas que têm que ser destacados, né? Inclusive, eu não vou citar todos os nomes, né? Mas a Juliana, por exemplo, que é uma pessoa muito dinâmica para frente, ela virou a nossa supervisora, então ela vai estar justamente, que nem eu disse, pensa o que é o nome, né? Supervisora, tu tem que ter a visão super em todos os pontos, né? E o que eu vou fazer? Então, eu vou ficar o mês de janeiro aqui. Esse mês de janeiro a gente acompanha o novo administrador, repassa toda a papelada, repassa as situações. E a partir de fevereiro, né, eu entro sem remuneração, sem nada, estando em Porto Alegre, em Brasília, né, apenas como interventor, não no dia a dia aqui, mas eu vou tocar meus negócios também, né? Porque tem que trabalhar, mas a responsabilidade, o nome, a dívida está toda no meu nome do hospital, que a gente migrou para cá, e o objetivo é justamente a gente buscar recursos para sanar tudo, entendeu? Segundo o Nedel diz, né, se nada acontecer, ele vai levar a intervenção até o final do mandato dele, né? Então, a decisão é dele. A princípio, eu fico como o interventor pelo tempo indeterminado e nisso buscando e passando sempre com transparência tudo o que a gente vai conseguindo de avanços,
tanto em Porto Alegre, porque aí é com uma ligação, que eu moro lá, o Nedel pede alguma coisa, ou alguém pede alguma coisa aqui, eu vou lá no centro administrativo, porque a gente tem que... Vai Vai facilitar. facilitar, em 20 minutos eu estou lá, né? Ou seja, onde que é a minha segunda casa? Criciúma é a primeira e Porto Alegre é minha segunda casa. Então é mais ou menos assim que a gente desenhou, né? Nada que não pode costurar alguma coisa diferente no futuro, mas assim é que está desenhado neste momento. Inclusive, né, já atuando dessa forma, a gente está indo para Brasília em fevereiro buscar recursos, né? Ou seja, vamos para lá com o chapéu E você tem bons contatos também para isso. Não, né? com certeza, entende? Até nesses 35 anos atuando em órgãos federais também, a gente já está conversando sempre e interagindo e buscando pessoas líderes no país para ajudar a levantar o nosso HCC. Não digo só quitar, expandir. Tem toda a estrutura para Com isso, certeza, Jânio. com certeza. Jânio, eu gostaria que agora você falasse para nossos seguidores a novidade, então, que a gente está tão ansioso para saber. É isso aí. Então, gostaria de comunicar que há quase 3 anos, o Hospital de Caridade Criciúmal não possuía um cirurgião geral, né? Então agora ele possui um cirurgião geral. Tá? Possui um gastro. Então, tanto o doutor cirurgião geral Fernando Correia e o doutor Lucas Canova, né, estão atuando dentro do Hospital de Caridade de Criciúmal. Né? Estavam um tempo atrás, né, não tão confortáveis aqui, mas hoje os médicos estão voltando para cá. Nós já temos então agora dois cirurgiões gerais, né, porque os dois são cirurgiões gerais, mas o Lucas Canova é mais especializado ainda na parte de gastroendoscopia, colonoscopia. A gente já também está com traumatologia, lá nós estamos com 3 traumatos que estão vindo dois de Santa Rosa, né? O doutor André e o doutor Gustavo, para agradecer eles que adotaram o quarto set e reformaram todo, dá para dizer que quase foi uns 20 mil reais de reforma lá dentro que eles doaram. E com isso, entende, a gente vai ainda trazer mais 2 especialidades, né, de ambulatoriais, que é otorino laringologista e oftalmologista. Então, isso tudo faz com que o volume de atendimento aqui vai crescer, nós estamos negociando justamente o sobreaviso com todos os municípios que a gente faz parte. Eu já fui lá para Inhacorá, a gente já conseguiu um reajuste significativo para eles virem para cá. Então, nós estamos trazendo todos os municípios e então vai pulsar de novo o nosso Hospital de Caridade Criciúmal. Né? Inicialmente, eles começam como, já estão atuando a partir de hoje já na parte particular. Ele também tem vínculos com a Unimed, né? Então a gente pode já ter Unimed aqui também. E é questão de dias, semanas aí para a gente conseguir terminar a parte burocrática com o Estado, para daí a gente ter essas especialidades tudo já pelo SUS. Até porque Criciúmal hoje manda muitas coisas para fora, que nem o prefeito comentou, 650 mil quilômetros ano passado foi rodado para levar paciente para fora. Isso não tem condições, nós temos que ter as estruturas aqui, nós temos que levantar o HCC para ter um apoio regional. E micro-regional também, inclusive eu já falei com o prefeito de Humaitá, prefeito de Nova Candelária, prefeito de Boa Vista do Buricá, e todo mundo está se costurando e organizando para ter aqui Criciúmal como sendo a referência. Por quê? Porque de nenhum acesso asfáltico, agora a gente vai ter 5 acessos. E com a própria RS 305 passando aqui, nós precisamos urgente ter essa estrutura. E, inclusive, a questão de tempo para a gente ter a SAMU aqui instalada. Que legal. Tá? Então, é uma questão, daí vai vir mais uns recursos, né, para a gente ter a SAMU aqui em Criciúmal. Então, eu acredito, né, que está tudo alinhado, né, para só pisar no acelerador e fazer a coisa acontecer. Né? Já está acontecendo.
falta muito para acontecer, mas eu digo assim, a gente está trilhando uma linha onde que os próprios administradores, supervisores e a equipe do hospital, eles estão vindo nessa linha que a gente está dando a direção. Agradecer demais, Giane, tua disposição para falar com a gente, uma conversa muito legal, um baita conteúdo que a nossa comunidade sempre quer saber. Embora você tenha muita transparência já nas tuas postagens, sempre explicando o que acontece no hospital. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender e conte sempre com o Guia Criciúmal. Ok, muito obrigado pela oportunidade de estar falando, né? Ou seja, isso é uma coisa que vocês estão de parabéns. Eu sou um cliente, um usuário do Guia Criciúmal de longa data, ou seja, tanto naquele período que estava morando nos Estados Unidos, como em Porto Alegre, sempre a gente se mantém informado. E eu acredito até que parte do nosso desempenho de sucesso aqui no hospital também seja o trabalho de vocês, porque a gente estava sempre acompanhando o que estava acontecendo aqui na região, né? Então a gente, mesmo estando longe, né, morando a 500 quilômetros daqui, né, Criciúmal sempre está no nosso coração. Minha esposa daqui, também mandar um abraço para a Roberta, que nesses 5 meses aí que eu estou longe, teve que cuidar das 2 crianças sozinha, né? Não é fácil, né? Ou seja, mandar um abraço para meu filho Eduardo, um beijo, 15, 16 anos, né? Que é uma fase delicada, mas se formou agora no primeiro grau. E para a Fernanda, né? Que minha filha de 10 aninhos, vai fazer dia 15 agora, ficou aqui em Criciúmal para passar o aniversário junto com o avô e com a avó, né? Agradecer também, ó, meu sogro Afonso, a Madalena, né, que deram um apoio no início, né, porque a gente veio, não podia nem reservar hotel, nem nada, entende, porque era uma coisa sigilosa, né, então até eles foram pegos de surpresa, né. Mas muito obrigado também, principalmente para o povo de Criciúmal e região, que sem vocês, sem o que vocês fizeram, não seria possível ter reerguido o Hospital de Caridade como a gente está reerguendo. Muito obrigado.